Antena 1 Notícias. Bom dia! Um artigo publicado na revista Nature relatou que um homem de 34 anos com esclerose lateral amiotrófica conseguiu se comunicar novamente com o auxílio de um implante cerebral. O paciente transmitiu mensagens mexendo os olhos. A doença, conhecida pelo nome de ELA, leva à degeneração progressiva das células cerebrais que controlam os movimentos. Nesse caso, que está em acompanhamento clínico há mais de 2 anos, o paciente havia perdido a capacidade de mover até os olhos e era totalmente incapaz de se comunicar. Os cientistas colocaram 2 conjuntos de 64 microeletrodos na superfície do córtex motor do homem e, graças ao implante, o paciente aprendeu a selecionar letras individuais que o computador falava em voz alta. Com o tempo, ele conseguiu formular palavras e frases, letra por letra. De acordo com os médicos, o paciente agradeceu à equipe que estava cuidando dele, pediu comida e interagiu com a família. O artigo científico explica que o implante não é solução para todos os pacientes com ela ou outras doenças. Segundo os autores, que foram liderados pelo engenheiro biomédico Ujval Chowdhury, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, ainda é necessário muito trabalho de pesquisa para que o implante seja produzido em grande escala e possa ajudar outras pessoas. O estudo, no entanto, relata problemas. Os pesquisadores já tiveram um imprevisto com a Fundação Alemã de Pesquisa em outro trabalho por falta de detalhes e declarações falsas. Por esse motivo, os especialistas estão recomendando cautela. No ano passado, em outro caso de implante no cérebro que teve grande repercussão no meio científico, pesquisadores americanos deram um novo passo rumo à detecção e ao tratamento da depressão aguda ao instalar um implante elétrico no crânio de uma paciente e conectá-lo ao cérebro. Segundo uma reportagem da BBC, publicada em outubro do ano passado, a mulher de 36 anos recebeu o dispositivo em 2019 e declarou que o implante mudou a sua vida. O estudo experimental também foi publicado na revista Nature. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Bolsonaro dá entrada em hospital de Brasília após se sentir mal. Milton Ribeiro deixa Ministério da Educação. Eduardo Leite decide renunciar ao mandato de governador no Rio Grande do Sul. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília no início da noite de segunda-feira, após sentir desconforto na região abdominal. Segundo reportagens, a internação aconteceu para a realização de exames. Os médicos suspeitam de nova obstrução intestinal. Bolsonaro teria se sentido mal pouco depois do almoço, de acordo com os portais de imprensa. O presidente deixou a unidade na manhã de hoje. Milton Ribeiro não é mais ministro da Educação. Ele foi o 4º chefe da pasta no atual governo. O pastor e professor estava no cargo desde julho do ano passado e pediu exoneração na segunda-feira após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. A saída do ex-ministro ocorre após a divulgação de uma gravação em que revela liberar, a pedido do presidente, verbas por indicação de 2 pastores que não têm cargos na pasta. O caso está em investigação pela Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal. No Congresso, o senador Randolfo Rodrigues encaminhou ao Supremo Tribunal Federal documento que aponta possíveis crimes de Ribeiro. O atual secretário executivo da pasta, Vitor Godoy Veiga, é o nome mais cotado até o momento para substituir o ex-ministro. Eleições 2022. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, anunciou que renunciará ao cargo e que permanecerá no partido. A saída do político está prevista para o dia 2 de abril, data limite para poder concorrer à presidência da República. O governador, no entanto, não revelou a qual cargo concorrerá nas eleições, disse apenas que está se apresentando. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Partido Liberal desistiu da ação que pedia à corte a proibição aos artistas que participaram do Festival de Música Lollapalooza no último fim de semana em São Paulo de manifestarem posicionamentos políticos. Com isso, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a extinção da ação sem resolução de mérito. Antes da desistência do PL, o presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, havia indicado a intenção de levar o caso para votação no plenário da Corte. Os números da Covid no Brasil.
O país registrou na segunda-feira 86 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 659 mil óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 236, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 10.700 novos casos, somando mais de 29 milhões e 800 mil. A média móvel de infecções nos últimos 7 dias foi a 29.700, apontando também tendência de queda. Meio Ambiente. O Ministério Público Federal informou à reportagem da revista Cruzoé que irá investigar a decisão do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, de anular a zona de amortecimento da área de proteção em torno do Parque Nacional de Abrolhos, na região sul da Bahia. O local é disputado por empresários e prefeitos da região há cerca de 16 anos. A área abriga o maior banco de corais e o mais importante berçário de baleias jubartes do Atlântico Sul, além de ser uma região rica em petróleo, gás e em algas calcárias. A decisão do governo de revogar a portaria sem nenhum mecanismo de proteção é alvo de duras críticas de especialistas. Política econômica. O governo federal anunciou que irá substituir o general da reserva, Joaquim Silva e Luna, da presidência da Petrobras. Ele é o segundo presidente da estatal a ser demitido pelo governo, em meio a críticas do presidente Jair Bolsonaro sobre os reajustes de preços dos combustíveis. Para o lugar de Silva e Luna, o Ministério de Minas e Energia indicou Adriano Pires, fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A pasta também indicou o nome de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, para assumir o cargo geral do Conselho de Administração da empresa. Para assumir, eles dependem de aprovação pela Assembleia Geral, que está prevista para 13 de abril. Mais destaques do noticiário econômico: a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou bandeira verde para o mês de abril. A medida indica que não haverá acréscimo na conta de luz dos usuários da tarifa social devido às condições favoráveis de geração de energia. Para os demais consumidores, a bandeira de escassez hídrica, que está em vigor desde setembro do ano passado, deve durar até o final de abril, segundo o Ministério de Minas e Energia. A segunda-feira foi um dia agitado no mercado financeiro dentro e fora do país. No cenário externo, um lockdown em Xangai devido ao avanço da Covid-19 na China e a expectativa de nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia derrubaram o preço do petróleo em aproximadamente 10%. Enquanto isso, por aqui, as notícias sobre a demissão do general da reserva Silva e Luna, da presidência da Petrobras e a desvalorização do óleo derrubaram as ações da companhia em mais de 2,60%, levando junto o principal índice da Bolsa Brasileira, que fechou o dia em queda de 0,29%. Já o dólar comercial subiu 0,53%, cotado a R$ 4,773 na venda. Entregadores e motoristas de aplicativos marcaram para esta terça-feira, a partir das 8 da manhã, uma paralisação de um dia por melhoria nos ganhos e nas condições de trabalho. Os organizadores afirmaram que os protestos serão realizados em todo o país, com mobilização prevista em todas as capitais. Em recente pesquisa coordenada pelo Centro de Estudos em Internet de Oxford, na Inglaterra, realizada em 27 países, apontou que as principais plataformas digitais de entrega de alimentos no Brasil não oferecem as mínimas condições de trabalho aos funcionários. Destaques internacionais. O presidente sírio Bashar al-Assad promulgou uma lei que prevê 6 meses de prisão para sírios residentes no país que divulgarem informações que afetem o prestígio do Estado. A lei foi interpretada pela oposição como uma restrição à liberdade de expressão. A legislação foi assinada em um momento de forte descontentamento popular com o governo, devido à crise econômica que se arrasta há mais de uma década por causa da guerra. Na Europa, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que é necessária uma diminuição da retórica em relação ao conflito na Ucrânia, ao ser questionado sobre as declarações do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que chamou o líder russo Vladimir Putin de carniceiro e ditador e afirmou no último fim de semana que o russo não poderia continuar no poder. Além disso, o presidente francês Emmanuel Macron alertou para os riscos de uma escalada verbal com a Rússia, enquanto a União Europeia declarou que cabe aos russos decidir por quem serão governados. As delegações de Rússia e Ucrânia começaram hoje uma nova rodada presencial de negociações a respeito da invasão ao território ucraniano, que chegou ao 34º dia nesta terça-feira. O oligarca russo Roman Abramovich participa do encontro, que acontece em Istambul, na Turquia.
Oscar 2022. Os organizadores da festa condenaram a ação do ator Will Smith no show de domingo, quando o astro deu um tapa no apresentador Chris Rock, após o comediante fazer piada da esposa de Smith, a também atriz Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia. A academia iniciou uma revisão formal sobre o incidente e estuda ações a serem tomadas. Logo depois, em um post nas redes sociais, Will Smith pediu desculpas pelo tapa no apresentador. O astro afirmou que, abre aspas, violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. O meu comportamento do Oscar foi inaceitável e imperdoável, fecha aspas. Críticos de cinema afirmaram que a agressão ofuscou a conquista do Oscar por Smith e favoreceu o apoio popular ao humorista. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.